Fabiano, explica pra gente como que é o funcionamento da fábrica e as diferenças de uma fábrica convencional de confinamento com silagem para um sistema que é o teu aqui na Pontal. Gustavo, as diferenças, elas são poucas na ração, mas elas são muitas no dia a dia da fábrica. Explico. Quando eu tiro o animal, que numa dieta normal ele come 20, 22 quilos por dia, que contém silagem, que eu tenho que fazer 4, 5 tratos por dia, e passo para um animal que está comendo 11, 12 quilos, só eu já ganhei a metade do volume a ser fabricado e transportado. E se eu faço um trato por dia, eu tenho uma máquina servindo cada curral uma vez só por dia. Então, são inúmeras vantagens. Por exemplo, se a gente olhar o dimensionamento das máquinas, por exemplo, eu tenho aqui um vagão de 12 metros cúbicos que alimenta hoje na fazenda 7 mil animais. E ainda sobra tempo para ele fazer ração, para fazer estoque. Por que estoque? A gente sempre trabalha com um volume de ração estocada para um eventual perda de energia, uma eventual quebra de máquina, uma eventual greve de caminhoneiro que possa faltar um produto aqui, uma eventual falta de um funcionário, sábado e domingo não se produz ração, feriado não se produz ração. Então, em termos de dimensionamento, eu não preciso de um trator de mais de 110 cavalos, que é o caso aqui, e um vagão de mais de 12 metros cúbicos para poder fornecer ração para 7 mil animais. Claro que a gente trabalha com estoque. Lá ao fundo eu tenho um vagão menor, que se acontecer de quebrar esse trator eu tenho reserva, aquele vagão eu tenho reserva. Pronto. A ração foi fabricada aqui, nós vamos falar um pouquinho do processo dela, e estocada. E aí eu tenho um segundo funcionário, ou seja, são 2 funcionários que trabalham para alimentar 7 mil bois dia. Um fabrica a ração e o outro fornece a ração ao coxo. Então, para fornecer, nós temos aqui um backup, né? Vocês vão ver que são 2 tratores de 75 cavalos, um é reserva do outro, tá? E 2 vagões alimentadores, esses vagões não misturam ração, eles só alimentam, tem a balança eletrônica para poder saber o que está sendo fornecido e para a gente fazer as contas zootécnicas, né, de desempenho. E aí nós temos também 2 vagões de 12 metros cúbicos. Um funcionário só, com um vagão de 12 metros cúbicos, com um trator de 75 cavalos, alimenta 7 mil bois dia. Por que que nós temos 2 aqui hoje parados na fábrica? Um é reserva, se quebrar tem, mas sábado, domingo e feriado, que é o caso de hoje, nós pegamos o funcionário da fábrica, ele não produz ração de manhã, mas ele pega o vagão reserva e faz o fornecimento. Para quê? A hora que dá meio-dia, todo mundo termina, vai embora para casa, vai descansar. Então, a ração sem volumoso, ela nos dá uma comodidade muito grande, do volume a ser produzido e transportado ser menor, um trato só, então isso facilita muito a empresa, né? A fazenda fica bastante enxuta. Vamos caminhar ali um pouquinho, vamos passar por aqui e entender como é que é o processo. Outra coisa que eu acho muito importante aqui na fábrica é o tamanho. Aí se você me perguntar, Fabiano, por que você tem uma fábrica desse tamanho? Nós temos 10 mil metros quadrados de área aqui. Esses 10 mil metros não são para produzir ração. Na verdade, a parte de produção é esse pedaço que nós estamos vendo aqui, muito pequenininho. E lá, armazenagem. Fabiano, mas você fez um investimento muito grande em armazenagem para poder ter esse capital imobilizado? Pensem bem, todo ano a gente tem milho num preço na colheita, milho num preço mais caro na entre safra. E aí vai, farelo de soja, casca de soja, caroço de algodão, sempre na safra é mais barato. Existem 2 formas de você se proteger. Uma delas é operar na bolsa, né? Ter uma empresa que vai te fazer uma análise de mercado e te mostrar preços ótimos para você fazer a proteção no grão. E aí, quando o milho subir, você pode, via bolsa, se proteger dessa alta de preço. Essa é uma situação. Outra situação é a armazenagem aqui. Eu faço as 2 ao mesmo tempo. Eu protejo na bolsa e faço a armazenagem. Qual que é o interessante da armazenagem? Tem produtos que eu não consigo travar na bolsa. Por exemplo, caroço de algodão, né? O caroço de algodão, ele é um produto que não está listado na bolsa. Eu poderia fazer um hedge por soja, dá para fazer, né? Mas, no caso aqui, eu aproveito a oportunidade do mercado, que é o seguinte: tem épocas que o pessoal quer muito vender caroço de algodão. Tem épocas que o pessoal quer vender muito casca de soja. E são épocas que os confinamentos não estão comprando. Então, muitas vezes, o pessoal não quer nem vender. Ele quer que você tire o produto de lá.
E para isso ele te facilita fazendo preços atrativos. Eu tendo uma estrutura grande de armazenagem e capital, óbvio, né? Você precisa de pagar para tirar de lá ou ter um prazo, né, para pagar. Eu compro nesse momento e estoco. Então muitas vezes eu compro o produto para 6 meses de uso. E aí, se você fazer uma conta de toda a estrutura de armazenagem que tem aqui, o custo dela pode ser pago muitas vezes no primeiro ano. Só da diferença do produto que eu pus para dentro, do preço que ele vai estar, né, na época que eu vou estar usando. Então, essa é uma estratégia que eu utilizo e essa estratégia faz com que eu tenha um custo de engorda ou um custo de recria barata, ao ponto de que há 12 anos atrás eu parei de fazer recria em aluguéis, que eu tinha vários aluguéis onde os animais ficavam a pasto extensivo, né, comendo capim, e passei esses animais aqui para dentro e passei a fazer a recria aqui dentro. Poxa, Fabiano, mas você tirou pasto que é barato e colocou ração que é cara. É cara, depende da hora que você compra, de quem que você compra, qual a formulação e se você tem o estoque da matéria-prima. Então, o que eu fiz? Eu tirei os animais do pasto, trouxe aqui para a fazenda, faço a recria com ração, comprada, com ingredientes na hora certa ou protegidos na bolsa, que me faz ter um preço bastante competitivo. Ok. Fabiano, mas tem alguma outra vantagem a mais? Tem. Quando você está recriando extensivamente, você tem esse animal só ganhando carcaça, ganhando peso nas águas. Porque quando está fora das águas, o capim está seco, o animal não ganha peso. Você pode dar proteinado, você pode dar sal ureado, você pode dar o que você quiser. Quando muito, o animal vai manter preço. Mas se eu faço a recria intensiva, eu tenho animais ganhando peso nas águas, ou crescendo, né, nas águas, e ganhando peso e crescendo na seca também. A que custo? Um custo muito parecido. Por quê? Porque o valor do aluguel de pasto hoje, se eu deixo de pagar e uso esse valor para comprar comida a um preço barato, eu consigo fazer uma arroba colocada quase o mesmo preço aqui, durante 12 meses no ano, contra num aluguel por 6 meses só. Então, a partir do momento que a gente tem os componentes da ração, hoje nós estamos trabalhando com DDG, caroço de algodão, casca de soja, milho e sorgo. Por que tantos ingredientes assim? É necessário? Não, não é necessário. Oportunidade de mercado, né? Milho e sorgo, eles competem entre si, são ingredientes energéticos. Eu gosto de trabalhar com um pouco dos dois porque eu tenho volume. Então eu posso comprar um bitrem de milho e um bitrem de sorgo. Se eu não tivesse volume, eu trabalharia só com um ou com outro, né? Mas como eu posso, então eu trabalho com os dois. Pode ser com um, pode ser com os dois também. A vantagem de ser com os dois é que eu tenho uma sinergia de digestibilidade animal um pouco melhor. Isso faz com que o animal ganhe um pouquinho de peso a mais, né? E não fique só na mão do milho ou do sorgo. O DDG, ele entra também com um produto disponível, que dependendo do preço, tudo depende do preço, né? Claro. Então, se você tiver um preço acessível, ele é um produto que tem uma digestibilidade muito boa. Então ajuda bastante. A casca de soja é um produto que se você comprar na hora certa, você vai pegar preços bem acessíveis. Então ela ajuda a baixar o preço da ração. O caroço de algodão ou a torta, né? Hoje eu tenho caroço e torta aqui. São também produtos proteicos, né? Que dependendo da época que você compra, você vai ter preços atrativos e aí vai ter um custo final de ração melhor. Ok, então falamos da armazenagem, vamos falar um pouco agora da produção de ração. Quais os fatores que a gente tem que prestar atenção? A ordem da entrada dos produtos dentro do vagão, isso é muito importante. Por quê? Se você mistura, por exemplo, uma torta de algodão com núcleo, ou seja, na hora de carregar no vagão, eu coloquei milho, por exemplo, primeiro, depois eu coloquei a torta, depois eu coloquei o núcleo. O que vai acontecer? O núcleo é pó, ele é seco. E a torta, ela tem um resíduo de óleo. Então, se você coloca o núcleo por cima da torta, ele vai grudar na torta e não vai misturar. Então são pequenos detalhes do dia a dia que se você não prestar atenção, você pode estar com toda a formulação ou com a orientação boa, mas pecar em um só detalhe. Então, por exemplo, torta não se mistura com núcleo. Você tem que pôr, por exemplo, a torta, depois o milho, aí sim o núcleo. Senão você não tem uma mistura homogênea. Outro ponto importante é o seguinte, qual que é a marca do seu vagão? Qual que é o estilo de mistura dele? Isso é muito importante. Tem vagões que misturam bem, e tem vagões que não misturam bem. Isso é um ponto importante analisar. Outro fator, tempo de mistura. Algumas pessoas acham que, por exemplo, a fábrica mandou fazer a mistura com 10 minutos. Eu quero caprichar, vou fazer com 20. O que acontece nesse caso? Um desastre.
Primeiro, você vai gastar o dobro de óleo diesel para o trator funcionar. Você vai desgastar o equipamento o dobro. E terceiro, que é o pior, você vai desmisturar, porque você tem dentro da dieta ingredientes com densidade diferente. Por exemplo, o núcleo é pesado, o DDG é de peso médio, a casca é muito leve. Então, se você passar daquele tempo recomendado pelo fabricante, 10 minutos, ok, 10 minutos está misturada, mas eu fiquei 20. O que acontece? Ele vai continuar tentando misturar, mas o núcleo vai segregar, ele vai descer, aí vai ficar mais embaixo e a casca mais em cima. Então eu vou estragar o resultado final da ração. Feita a ração, o que a gente faz? A gente não leva ela direto para o coxo. Por quê? Porque a logística do confinamento nos exige que todo dia, na mesma hora, isso é muito importante, você tem que fornecer a dieta para os animais. O boi, ele está muito ligado ao condicionamento que você dá para ele. Então, se você tem um lote que você fornece a ração para ele às 8 da manhã, é imprescindível que no outro dia, próximo das 8 da manhã, você leve. Se você tem um lote que você está fornecendo às 2 da tarde, é imprescindível. Por quê? Porque o animal está condicionado a chegar às 2 da tarde e encontrar com o tratador, encontrar a ração. Se você atrasa ou muda o horário, o animal vai chegar lá, vai ver que ninguém foi e pode ir embora. E ele não vai saber que daqui 1 hora depois, ele não vai receber um alerta via WhatsApp avisando que a ração está lá. E aí, de repente, o tratador chega atrasado 2, 3 horas, né? Ou porque ele mudou o horário, né? Tratou o lote 1, 8 horas da manhã, e o lote 2, 3 horas da tarde. E amanhã ele inverte, ele trata o lote 2 às 8 da manhã. O animal vai chegar no coxo, vai ver que não tem comida, vai embora. Quando o funcionário chegar e colocar a ração, ele não sabe que está lá, a ração vai ficar, ele só volta no dia seguinte. Então, isso para o confinamento ou para o semi-confinamento é muito ruim, né? Ok. Então, a gente, para evitar esse tipo de coisa, a gente faz o quê? Deixa estoque de ração. Então, hoje, nós estamos gravando aqui, é um dia de feriado, a fábrica está parada, mas nós temos um estoque que foi feito antes, hoje não produziu ração, né? Já utilizou, nós já alimentamos 60 mil animais e ainda temos um estoque aqui. Por que esse estoque? Quem me garante que amanhã, quando chegar aqui para recomeçar o trabalho da fábrica, não vai ter um problema de energia, algum problema qualquer. Então a gente precisa ter um estoque. Então aqui, ali a gente pode ver a ração pronta, né? Já pronta para ser alimentada. É aquela mesma ração que a gente viu no coxo. E aqui a gente tem, vamos dizer, o intermédio, né, do processo, que é onde a gente faz a moagem, né? Eu tenho um box que está moendo milho e um box que está moendo sorgo. Então tem os moinhos lá atrás, onde a pá carregadeira coloca lá por trás dessa parede, vem por uma rosca, faz a moagem, cai aqui. Aí caiu aqui, a pá carregadeira carrega, mistura com os outros ingredientes e aí fabrica a ração e a gente estoca. Então, em palavras mais simples e resumindo, esse é o processo onde com um funcionário produzindo ração e um tratando, a gente consegue alimentar 7 mil bois diariamente.